Estamos um passo mais perto de uma moeda mundial. O FedNow está aqui. E você pode não saber disso, mas nos bastidores, que já aconteceram no mundo das finanças e está acontecendo agora, o sistema FedNow está oficialmente aqui. Federal Reserve lança o seu serviço de pagamento instantâneo. Agora deve permitir que famílias e empresas para enviarem pagamentos e receber dinheiro instantaneamente. Esse sistema ativará pagamentos instantâneos, o que significa que os bancos e os aplicativos permitirão que os americanos enviem dinheiro instantaneamente, o que significa que o americano pode pagar os seus boletos e suas faturas e não terá retenções de 3 dias, e pode enviar dinheiro em feriados, em fim de semanas, em 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O sistema FedNow tem as características igual à do Pix, e o sistema bancário do Brasil é um dos mais desenvolvidos do mundo. E voltando para os Estados Unidos, já tem 35 bancos participantes, como JP Morgan, Wells Fargo e muitos outros. Mas a pergunta final é se isso é bom ou isso é ruim. E é muito bom no sentido de praticidade, como a gente conhece no Brasil o Pix. O FedNow basicamente vai fazer a mesma coisa, porém com escala global, e movimentando assim a economia numa velocidade muito rápida. E desde o consumidor à produtividade. E sobre o Federal Reserve, o Banco Central, existe teorias de conspiração, medo e confusão sobre o que realmente esse sistema fará com o dinheiro do americano. E muitos americanos estão com medo, pensando assim que vai eliminar a necessidade do dinheiro. E em seguida todas as transações serão assim monitoradas pelo governo. Alguma dessas preocupações legítimas está no vídeo de hoje. Alguns fatos e dados do que realmente está por trás do sistema, o que realmente ele está tentando fazer. E também vou destacar algumas das preocupações legítimas do americano que está tendo em relação a tudo isso. O Federal Reserve, que é o Fed, o mais poderoso banco do mundo, que controla a moeda de um dos países mais poderosos do mundo, que é os Estados Unidos. E uma coisa importante sobre esse novo sistema. Tudo que eu vou falar não vai ser tanta novidade para você, porque já conhecemos o Pix no Brasil, porém o FedNow ele vai muito mais além. O FedNow é um app que você baixa no seu celular, mas ele não é um app que você baixa e depois você tem que aprender a usá-lo. E você não precisa aceitar nada porque ele já aparece nos seus bancos e nas suas corretoras. Ele entra automaticamente nos sistemas bancários. E aqui estão alguns contextos interessantes. Antes do sistema de pagamento em tempo real, o sistema de pagamento, sempre que enviarmos dinheiro da pessoa A para a pessoa B, os bancos enviavam apenas dinheiro digital e não dinheiro real. Mas cerca de 5 anos atrás, os Estados Unidos obtiveram seu primeiro protocolo RTP, Real Time Payment, pagamento em tempo real. Mas por que esse sistema durou pouco mais de 5 anos? Agora cerca de 353 bancos e cooperativas de crédito estão usando esse sistema hoje. E apenas alguns dias atrás, em 20 de julho, eles obtiveram o segundo sistema de pagamento em tempo real, sistema chamado FedNow. Curiosamente, tanto o RTP como o FedNow fazem exatamente a mesma coisa, porque ambos enviam dinheiros em tempo real, sem necessidade de verificar esses dados digitais ao custo de apenas alguns centavos por transação, quando o FedNow está totalmente disponível e amplamente utilizado. Agora há duas diferenças entre esses sistemas. RTP tem um limite de transação de $1 milhão e o FedNow $500 mil. Agora isso não significa nada para a maioria dos americanos, porque a diferença real está em quem os possui. O RTP é a propriedade da Câmara de Compensação, que pertence a 26 dos maiores bancos do mundo. E o FedNow é um sistema que tem apenas o proprietário, que é o Fed, o Federal Reserve. Então a grande questão é, se já tínhamos um sistema de pagamentos em tempo real e ninguém estava reclamando, por que precisamos do Fed agora? E aqui é o nascimento de uma teoria de conspiração sobre a moeda global única para controlar a população, e esse é o caminho mais fácil. E a verdade real ela é muito mais complicada, indo para os próximos passos de um CBDC, uma moeda digital do Banco Central. Os chineses lançaram no mês passado a primeira moeda digital do mundo, uma moeda de grande potência que não seria impressa, mas existiria apenas no ciberespaço, no seu telefone, por exemplo. E aqui está o FedNow, ele está trabalhando em um dólar digital. E vários dos grandes países estão analisando a possibilidade de ter a sua própria moeda digital. Então pense nisso, se o FedNow for a liquidação de pagamento do sistema doméstico,
Então, o CBDC é a versão transfronteiriça global desse sistema. E em março de 2022, o presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva para criar uma estrutura para uma moeda digital do Banco Central, que trouxe os Estados Unidos muito mais perto do seu próprio CBDC, que será usado em transferências de banco para banco em todo o mundo. E esse projeto ainda tem um nome de código, chamado Projeto SEDAR, chamando de fase 1, e aqui algumas informações menos conhecidas, que estão dentro desse documento em inglês, que ninguém realmente lê, mas eu vou te explicar agora o que eles dizem. Por trás, eles estão tentando criar sistemas porque há um problema com o sistema americano atual. Eles descobriram que sempre que tentavam enviar dinheiro internacionalmente de A para B, é muito mais lento e muito mais caro. Os dados mostram que um banco para outro banco, a transação internacional geralmente leva 2 dias para a liquidação, e que vem com uma contraparte risco de crédito. Isso porque quando um pagamento é enviado internacionalmente, esse pagamento não precisa de 1 nem 2, mas 3 bancos intermediários para verificar essa transação, enquanto ela passa várias conversões de moeda. E esse é o grande sistema SWIFT, e foi esse mesmo sistema internacional que a Rússia foi banida com as sanções por invadirem a Ucrânia. Então, mas esse sistema não é exatamente eficiente e nem seguro. E definitivamente não é rápido, e nem mesmo para os bancos. E eles descobriram, depois de testes, na fase 1 desse projeto SEDAR, que poderiam reduzir essas transações de 2 dias para apenas 10 segundos e custar-lhes apenas alguns centavos. Torna muito mais eficiente de usar esses CBDCs, o que significa Central Bank Digital Security, o que significa Banco Central Moeda Digital. Agora eles são apenas DLTS, essencialmente glorificados, ou Ledger Tecnológicas Distribuídas, que é a mesma coisa do Bitcoin. As criptomoedas vêm usando há muito tempo. Agora estou na fase 2 do projeto Cetro, e essa é a fase do desenvolvimento, e os Estados Unidos são o único país do mundo que está fazendo isso, e todo o sistema bancário global está correndo para desenvolver o seu próprio CBDC. 11 países de fato já lançaram CBDC, 32 países estão em desenvolvimento e 46 estão pesquisando, mas os dados mostram que cada vez mais países estão desenvolvendo a cada mês. Um total de 130 países representa 98% do PIB global. Estão de alguma forma envolvidos no processo dos CBDCs. Agora, o subproduto desse novo sistema, entre aspas, que não é realmente novo, que dá aos bancos e ao governo superpoderes, com os quais as pessoas não se sentem totalmente confortáveis, os americanos estão preocupados com esse sistema e o que pode acontecer com seu dinheiro, e com os riscos e onde poderia realmente ir. Mas o fato é que o sistema está aqui, e eu vou te mostrar os riscos por meio do contexto de confiança, porque não é segredo que a maioria das pessoas confia no governo dos Estados Unidos, mas nem sempre foi assim. Lá no final dos anos 50, 77% das pessoas confiavam no governo dos Estados Unidos para fazer a coisa certa. Mas nas próximas décadas essa confiança tem caído para apenas 20%. Então, em uma sala de 5 pessoas, você pode encontrar um que confia no governo dos Estados Unidos. Mas fato é que o papel moeda, em algum momento, ele vai deixar de existir. E a próxima geração vai vir e vai dizer que a gente vivia com um monte de papel na mão. E com esses avanços, a extinção do papel moeda, a única coisa que vai sobrar são as moedas digitais do governo. E nessa versão de realidade, o Fed teria poder absoluto para tirar dinheiro do americano com um apertar de um botão. E se você pensar que o governo nunca faria isso, que isso é teoria da conspiração, quero dizer para você que não é. O governo dos Estados Unidos tentou fazer exatamente isso em 1933. Eles tentaram confiscar o ouro de todos, 6.102. Desista ou seja multado. Mas você nem precisa olhar tão longe na história. Um exemplo dessa mesma coisa, porque o governo canadense tentou uma versão disso em 2022. A polícia na capital de Ottawa, eles prenderam quase 200 manifestantes. O estado diz que vão rastrear e punir qualquer um que esteja envolvido no protesto. E caminhoneiros que não foram presos estão lidando com follow-on frozen, contas bancárias congeladas e bens apreendidos. Mas independente desses protestos ser justificado ou não, o fato é que o dinheiro ele é programável, que pode ser congelado e retirado de você. E aqui no próprio Brasil aconteceu o Plano Collor, o confisco da caderneta de poupança.
Isso é algo que todo mundo deve se preocupar. E o sistema bancário americano tem o poder de fazer tudo isso. E também no caso da atividade ilegal de lavagem de dinheiro, ou qualquer outra coisa que eles quiserem. Se eles quiserem me bloquear, os bancos bloquearão minhas próprias contas, mesmo eu sendo o dono delas. Isso pode acontecer por qualquer motivo. Se eu mandar dinheiro para sites criptográficos, ou se eu falar um erro X do político X ou do presidente, e eles, se quiserem, podem congelar, bloquear ou confiscar as contas. Ou se um dia o Estado se acordar de mau humor e lançar o país numa guerra, ele pode confiscar o dinheiro das pessoas e empresas simplesmente para financiar a guerra. Então o ponto é, os bancos já tinham o poder de congelar o nosso dinheiro, e isso não é uma preocupação nova. Portanto, devemos prestar muita atenção se o governo tentar interromper gradualmente as outras formas de pagamento, porque a preocupação é quando um dinheiro físico desaparecer, assim como nossas liberdades. Porque o governo vai chegando devagar, porém com controle e supervisão das transações financeiras. Porque o dinheiro digital ele pode confiscar se quiser apertando um único botão, mas com dinheiro de papel não. E outra coisa, olhando para a China, o yuan chinês ele vem com uma data de validade. E você usa ou perde, que é uma das formas pelas quais o governo pode programar dinheiro. Para assim controlar a inflação, também permitiria que o governo veja tudo o que estamos fazendo. E tecnicamente isso já é o caso das empresas de tecnologia. Elas sabem tudo sobre os americanos e que eles poderiam compartilhar com o governo todos esses gigantescos dados do cidadão americano. Ter um sistema somente CBDC, removendo assim qualquer tipo de intermediário que venha querer proteger os dados do americano. Essas são todas as desvantagens. Mas do lado positivo, um CBDC tornaria mais fácil para o governo enviar estímulos e ajuda e reduzir o custo bancário. O tornaria mais acessível, também poderia ajudar com as receitas fiscais para o governo, porque tecnicamente o governo americano não teria que arquivar nada. Então esses são alguns benefícios convenientes para um consumidor. E tem uma citação de Benjamin Franklin: aqueles que abrirem mão da liberdade, essencialmente para comprar um pouco de segurança temporária, não merecem nem liberdade nem segurança. Infelizmente, o Federal Reserve não está forçando os outros bancos, por enquanto, a participarem do sistema de pagamento FedNow. E você pode ver isso porque tanto o Citigroup como a Bank of America ainda não se inscreveram, pelo menos por enquanto. E em última análise, esse sistema está chegando, o americano gostando ou não, porque os Estados Unidos precisam se manter competitivo com o resto do mundo. E um ponto importante é observar se o governo vai eliminar gradualmente as outras formas de pagamento, porque é aqui que está o problema, porque as pessoas têm que ter uma escolha e têm que ter liberdade. Lute sempre pela sua liberdade, porque todos os dias querem tirá-la. Conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.